Bom dia! A gente começa agora o episódio número 5 da leitura do livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Estou muito feliz de estar realizando essa leitura. Inicialmente eu falei que eu ia ler para que o livro chegasse em mais pessoas e quem estivesse precisando ouvir, mas a verdade é que, como todo tipo de serviço que a gente faz, serviço ao outro, né, serviço desinteressado, acaba sendo sempre tão bom pra gente ou mais quanto para as outras pessoas, e para mim está sendo muito bom. A gente vai começar agora o capítulo 2, que se chama Ego, o estado atual da humanidade. É muito legal esse livro. A gente está na página 28, se alguém estiver querendo acompanhar pelo livro. Respirar fundo e simbora. As palavras, não importa se são verbalizadas e transformadas em sons ou se permanecem como pensamentos, podem lançar um encanto quase hipnótico sobre nós. Presta bastante atenção, que é muito importante isso. É muito fácil nos perdermos por causa delas, sermos hipnotizados pela crença implícita de que, quando vinculamos um termo a alguma coisa, sabemos o que ela é. Eu vou ler de novo essa última parte. É muito fácil nos perdermos por causa delas, né, das palavras. Sermos hipnotizados pela crença implícita de que, quando vinculamos um termo a alguma coisa, sabemos o que ela é. Mas, na verdade, não sabemos. Apenas encobrimos o mistério com um rótulo. Tudo, um pássaro, uma árvore, uma simples pedra e certamente um ser humano, é, em última análise, incognoscível. Isso ocorre porque todas as coisas têm uma profundidade insondável. Tudo que podemos perceber, sentir e pensar a respeito é a camada superficial da realidade, menos do que a ponta do iceberg. A gente costuma rotular tudo, né? Dar um nome para uma coisa, fazer vários tipos de julgamentos sobre pessoas, sobre coisas, sobre emoções, sobre sentimentos, sobre situações, sendo que, na verdade, aquilo ali é assim... é apenas o que a gente está conseguindo ver, o recorte que o nosso ponto de vista está alcançando. E existem tantos pontos de vista quanto existem números de pessoas, e uma mesma pessoa pode ter vários pontos de vista. Então, o que a gente vê, o que a gente pensa que algo é muito irrisório, né, diante de tudo que pode ser. Sob a aparência superficial, todas as coisas estão ligadas não apenas a tudo que existe, como também à origem de toda a vida da qual procedemos. Até mesmo uma pedra, e mais facilmente uma flor ou um pássaro, pode nos mostrar o caminho de volta a Deus, à origem, a nós mesmos. Quando olhamos para algo assim, ou o seguramos e depois o deixamos ir, sem lhe impor uma palavra nem um rótulo mental, uma sensação de assombro, de maravilha, surge dentro de nós. A essência desse elemento comunica-se conosco de modo silencioso. A essência desse elemento, quando a gente olha para alguma coisa e só deixa ela ir, sem necessidade de colocar um rótulo, um julgamento, a essência desse elemento comunica-se conosco de modo silencioso e reflete nossa própria essência para nós. Isso é o que os grandes artistas sentem e conseguem transmitir com a sua arte. Van Gogh não disse, isso é apenas uma cadeira velha. Ele olhou e olhou e olhou e sentiu a existência da cadeira. Depois sentou-se de frente para a tela e pegou o pincel. A cadeira em si tinha um valor irrisório. A pintura desse mesmo objeto vale hoje milhões de dólares. Escrevi um negócio aqui. Sempre que não encobrimos o mundo com palavras e rótulos, retorna à nossa vida a sensação do milagre, que foi perdida muito tempo atrás, quando a humanidade, em vez de usar o pensamento, deixou-se possuir por ele. Uma profundidade volta à nossa vida. As coisas recuperam sua novidade, seu frescor. E o maior de todos os milagres é vivenciar o eu essencial antes de quaisquer palavras, pensamentos, rótulos mentais e imagens. Para que isso aconteça, precisamos desvincular nossa percepção do eu, da existência, de todas as coisas que se misturaram ou se identificaram com ele.
Este livro trata justamente dessa separação da nossa percepção do eu, da existência, de todas as coisas que se misturaram ou se identificaram com ele, com o nosso eu. Quanto mais rápidos somos em ligar rótulos verbais ou mentais a coisas, pessoas ou situações, mais a gente rotula, mais a gente traz um julgamento, mais superficial e sem vida a nossa realidade se torna. Assim, mais fracos nos mostramos em relação a ela, ao milagre da vida que continuamente se desenrola dentro de nós e ao nosso redor. Com essa atitude, podemos ganhar inteligência, mas perdemos sabedoria, assim como alegria, amor, criatividade e vivacidade. Essas qualidades ficam ocultas na lacuna silenciosa entre a percepção e a interpretação. É evidente que necessitamos usar palavras e pensamentos. Ambos têm sua própria beleza. No entanto, será que precisamos ser aprisionados por eles? As palavras reduzem a realidade a algo que a mente humana é capaz de entender, o que não é muita coisa. A linguagem consiste em 5 sons básicos que se originam nas cordas vocais. Eles são as vogais A, E, I, O, U. Os outros sons são consoantes produzidas pela pressão do ar, S, F, G e assim por diante. Você acredita que uma combinação desses sons básicos é suficiente para explicar quem é você, o propósito supremo do universo, ou até mesmo o que uma árvore ou uma pedra são em essência? E aí a gente passa para o próximo tópico, o eu ilusório. A palavra eu incorpora o maior erro e a verdade mais profunda, dependendo de como é utilizada. No uso convencional, não só é um dos termos empregados com maior frequência, juntamente com as palavras correlatas mim, meu, comigo, etc., como é um dos mais enganosos. Na sua aplicação cotidiana normal, eu contém o erro primordial, uma percepção equivocada de quem a pessoa é, um sentido ilusório da identidade. Isso é o ego. É o que Albert Einstein, que possuía um admirável entendimento não só da realidade do espaço e do tempo, como da natureza humana, chamou de ilusão de ótica da consciência. Ilusão de ótica da consciência. Essa identidade ilusória se torna então a base de todas as interpretações, ou melhor, das más interpretações, posteriores da realidade, de todos os processos de pensamento, das interações e dos relacionamentos. A realidade do indivíduo passa a ser um reflexo da realidade original. A realidade do indivíduo passa a ser um reflexo da ilusão original. O lado bom disso é que se formos capazes de reconhecer a ilusão como tal, ela se dissolverá. A identificação da ilusão é o seu fim. Sua sobrevivência depende do nosso erro em considerá-la a realidade. Quando compreendemos quem não somos, a realidade do que somos aparece por si mesma. Isso é o que acontecerá enquanto você estiver lendo devagar e cuidadosamente este capítulo e o próximo, que tratam do mecanismo do falso eu a que chamamos ego. Assim, qual é a natureza dessa identidade ilusória? Aquilo a que costumamos nos referir quando dizemos eu não é quem nós somos. Por um ato monstruoso de reducionismo, a profundidade infinita de quem somos confundiu-se com um som produzido pelas cordas vocais ou pelo pensamento do eu na nossa mente e com qualquer outra coisa com que o eu esteja identificado. Portanto, aqui se referem o eu comum e os termos relacionados mim, meu ou comigo. Quando uma criança aprende que uma sequência de sons produzida pelas cordas vocais dos pais é seu nome, ela começa a fazer com que uma palavra, que na sua mente se torna um pensamento, corresponda a quem ela é. Nessa fase, algumas crianças se referem a si mesmas na terceira pessoa. João está com fome. Pouco tempo depois, aprendem a palavra mágica eu e a equiparam ao seu nome, ao qual já atribuíram o significado de quem elas são. Então, outros pensamentos aparecem e se fundem com a percepção original do eu. O passo seguinte são pensamentos de mim e meu para designar as coisas que de alguma forma são parte do eu. Isso é a identificação com objetos,
o que significa conferir às coisas, em última análise, pensamentos que representam coisas, uma percepção do eu, extraindo assim uma identidade delas. Quando algo que a criança chama de meu brinquedo se quebra ou é tirado dela, surge um intenso sofrimento. Não porque o objeto tem um valor intrínseco, a criança logo perde o interesse por ele e o substitui por outro qualquer item. E sim por causa do pensamento meu. O brinquedo torna-se parte do desenvolvimento da percepção da identidade, do eu. O meu brinquedo é parte de mim, parte do que eu sou, por isso tem esse sofrimento todo. Desse modo, à medida que a criança cresce, o pensamento original do eu atrai outros pensamentos para si mesmo e passa a se identificar com diversos elementos, como nacionalidade, gênero, raça, religião, profissão, bens materiais, o corpo percebido pelos sentidos e etc. Outras coisas com as quais o eu se identifica são papéis: mãe, pai, marido, esposa e assim por diante. Opiniões e conhecimento acumulados, o gostar e o não gostar, além de fatos que aconteceram no passado e cuja lembrança são pensamentos que posteriormente definem a percepção da identidade como eu e minha história. Esses são apenas alguns dos aspectos dos quais as pessoas extraem sua percepção de quem elas são. No fim das contas, eles não passam de pensamentos reunidos de maneira precária por conterem todo o sentido da identidade egóica. Eles não passam de pensamentos reunidos de maneira precária por conterem todos o sentido da identidade egóica. Essa construção mental é aquilo a que, em geral, alguém se refere quando diz eu. Para ser mais preciso, na maior parte do tempo, não é a pessoa que está falando quando pronuncia ou pensa eu, mas algum aspecto dessa construção mental, a identidade egóica. Após o processo do despertar, a palavra eu ainda é usada. No entanto, ela passa a vir de um lugar muito mais profundo dentro de nós. Quase todas as pessoas ainda estão identificadas com o fluxo incessante da mente, do pensamento compulsivo, em sua maior parte repetitivo e sem importância. Não existe nenhum eu fora dos seus processos de pensamento e das emoções que os acompanham. E é esse o significado de ser espiritualmente inconsciente. Quando informadas de que existe uma voz na sua cabeça que nunca para de falar, as pessoas costumam ter duas reações. Ou perguntam, que voz? Ou a negam com raiva. E isso, sem dúvida, é a própria voz, aquele que pensa, a mente não observada. Podemos considerá-la quase uma entidade que se apossou das pessoas. A mente, nessa voz dentro da cabeça. Há quem nunca se esqueça da primeira vez que conseguiu romper a identificação com seus pensamentos. Momento em que foi capaz de sentir brevemente a mudança de identidade, deixando de ser o conteúdo da sua mente para se tornar a consciência lá no fundo, a consciência que produz o pensamento da mente. No caso de outros indivíduos, isso acontece de uma maneira tão sutil que eles mal percebem ou apenas notam uma abundância de alegria ou paz interior, sem saberem o que originou esses pensamentos ou esses sentimentos. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui desassociar essa consciência, minha, dos meus pensamentos, eu estava no avião viajando, eu estava lendo O Poder do Agora, que é o outro livro do Eckhart Tolle. É um livro que ele escreveu antes desse aqui. E ele fala para você observar os seus pensamentos e entender, principalmente esses pensamentos compulsivos, que a gente não tá nem se dando conta e eles ficam se repetindo na nossa cabeça. Fica assim, te perseguindo ali, você às vezes nem percebe que eles estão ali o tempo inteiro. E aí uma coisa tinha acontecido e aquele pensamento, tava se repetindo na minha cabeça e eu comecei a observar. E comecei a observar e comecei a brincar comigo mesmo. Nossa, mas como você é brava. Nossa, mas você é malvada. Porque eu tava tendo vários pensamentos ruins, assim, com relação a uma situação específica. E aí eu comecei a rir daquilo e entender que, na verdade, eu não era aqueles pensamentos. Eu podia apenas observar eles. Eles eram um aspecto meu, do meu eu, da minha mente. E realmente mudou tudo, assim. Eu comecei a rir muito, entendendo que eu podia me desassociar daquilo, eu podia só observar aquilo. E imediatamente aquilo perdeu força.
se transformou em outra coisa. Eu consegui entender que eu podia mudar o ponto de vista sobre a situação e tal. Com isso a gente encerra esse capítulo e eu espero vocês amanhã pro episódio número 6. Um beijo!